Vamos então à nossa última aula da primeira unidade, referente à musculatura do membro inferior. Tá? Essa aula nós iremos organizá-la de forma semelhante ao que fizemos no membro superior, ou seja, dividindo o membro em grupamentos. Portanto, iremos trabalhar os músculos da região glútea, os músculos associados à raiz do membro, ao símbolo do membro. Depois passaremos a análise da região de coxa, com as suas faces anterior, face medial, face posterior, perna, tá? Com a face anterior, a face lateral da perna e a face posterior, e iremos fazer alguns comentários ao longo da análise de alguns componentes musculares na planta do pé, tá? E relação também aos elementos vasculonervosos associados a essa musculatura, muito semelhante à abordagem que fizemos para o membro superior. Então espero que aproveitem também essa aula e que se aprofundem um pouco mais nos estudos da musculatura e do aparelho locomotor como um todo. Nós vamos mais uma vez começar aqui com o nosso modelo virtual tridimensional, que vocês possam observar tridimensionalmente essas estruturas, as mais importantes que nós vamos destacar aqui. Então, nós vamos dividir a aula inicialmente, estudando os músculos da raiz do membro, os músculos aqui da região glútea, notem aqui a região glútea, que será abordada inicialmente. Depois faremos uma análise do segmento de coxa, na qual iremos dividir a coxa numa face anterior, uma face medial da coxa e, por último, uma face posterior da coxa. Tá? Em seguida, passaremos ao estudo do segmento de perna, e na perna iremos dividir o segmento em uma face posterior, depois uma face lateral da perna e, por último, uma face anterior. O segmento de pé, nós não vamos focar tanto nesse segmento, vou chamar a atenção apenas para alguns aspectos da topografia do pé, com os tendões que seguem para os dedos e para os ossos do tarso e metatarso. E na planta do pé, vamos tentar mostrar também essas mesmas relações vasculonervosas, tá? Aquelas que são principais e que nos interessam. Então vamos começar pela região glútea. Vou voltar aqui a imagem para vocês observarem comigo. E notem inicialmente a presença de um músculo, largo nessa região posterior, denominado de músculo glúteo máximo. Então aqui está o glúteo máximo, na sua extensão. Vejam que ele tem uma fixação principalmente aqui no fêmur, tá? Ele segue aqui para o segmento da cabeça do fêmur, do trocânter maior do fêmur, a chamada tuberosidade glútea, que nós estudamos na peça de osso, e também se expande por essa aponeurose, na face lateral da coxa, denominado de tracto iliotibial. Então, ele tem essa fixação distalmente, e proximalmente ele vem para se inserir posteriormente à linha glútea posterior, que vocês estudaram também nos ossos, e também tem uma fixação em um ligamento que vocês conhecem pelo nome de ligamento sacrotuberal. Então, aqui está o músculo glúteo máximo, o grande glúteo. Quando o glúteo máximo se contrai, quando ele promove a sua contração, ele permite, tá certo, que nós façamos os movimentos aqui de abdução, tá? O movimento de abdução do membro inferior, tá? Aí a contração do músculo glúteo máximo, e ele também promove um movimento de extensão da coxa, em relação ao segmento de pelve, ele coloca aqui o membro posteriormente, e é importantíssimo esse músculo destacar que ele atua muito quando em superfícies inclinadas, jogando o tronco para frente durante uma subida, durante o momento em que você está subindo uma escada, por exemplo. O glúteo máximo ele é um importante músculo nesse movimento. Vamos voltar aqui à imagem. Nós vamos agora retirar o glúteo máximo da peça, tá? E a gente vai tentar observar
agora a massa muscular que está logo abaixo, né, do glúteo máximo. E aí surgem dois importantes músculos aqui para destacar para vocês. O primeiro músculo, né, denominado de músculo glúteo médio. Vejam que ele vem de uma inserção aqui no trocânter maior do fêmur, depois se expande, né, aqui na face lateral do ilho, né, entre as linhas glúteas posterior e anterior. Esse é o músculo glúteo médio. E se nós removermos aqui o músculo glúteo médio, por baixo do glúteo médio aparece o músculo glúteo mínimo, que também vem do trocânter maior do fêmur e vai se expandir também aqui na face lateral, né, do ilho, né, na face glútea do ilho. Então, esses dois músculos, quando eles se contraem, eles atuam promovendo, tá, o movimento de abdução. Vejam, a abdução do membro inferior, são importantes músculos para o movimento de abdução do membro, e também ambos os músculos atuam nesse movimento de rotação, rotação medial, tá certo? Do quadril. Ele gira a cabeça do fêmur, né? Ele gira a cabeça do fêmur, no sentido medial, tá? Olha aí, quando ele atua, ele puxa a cabeça do fêmur medialmente e você consegue observar o movimento de rotação medial do quadril, tá? Então, esses três músculos compõem basicamente a eminência da nádega, né? Essa saliência que nós temos aqui na formação da nádega. Logo abaixo deles, vamos observar agora alguns músculos que são caracterizados como músculos curtos do quadril, e nós vamos identificar inicialmente o músculo chamado de piriforme, né? E eu vou destacar apenas mais um para compor funcionalmente essa região, que é o chamado músculo quadrado da coxa. Então, o músculo piriforme e o músculo quadrado da coxa são músculos que têm uma fixação, não é, lá no fêmur também. Se você observar aqui, a inserção acontece no trocânter maior do fêmur, não é, no trocânter menor, entre os dois trocânteres do fêmur, quadrado da coxa. E quando os dois se contraem, aí eles realizam o movimento antagônico ao movimento de rotação medial da coxa, ou seja, eles vão atuar promovendo o movimento de rotação lateral da coxa. Então, a coxa ela é girada lateralmente nesse movimento exercido pelo músculo quadrado da coxa e pelo outro músculo que nós denominamos de músculo piriforme, tá certo? Então aqui vocês observem lá, os dois, né, quando se contraem, promovendo esse movimento de rotação lateral da coxa. Detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, né, nesse momento da descrição da aula, que é importantíssimo que vocês atentem para um detalhe aqui da anatomia regional, né, da região glútea, é que o músculo piriforme, né, que sim, ele tem uma fixação lá no trocânter maior, mas notem que ele vem se fixar, tá certo? Ele vem se fixar na face anterior do sacro, tá? E vocês lembrem que na aula que nós tivemos da anatomia dos ossos da pelve, eu mostrei o ligamento sacrotuberal, e esse ligamento sacrotuberal que nós chamamos a atenção, né, naquela oportunidade, ele dividia o compartimento, né, da face posterior, olha aqui, ele dividia o compartimento com o ligamento sacrotuberal em um andar supra e um andar infrapiriforme. E aí o músculo piriforme, passa no meio desse forame isquiádico maior e divide o forame em dois andares, um andar infrapiriforme, aqui está o andar infrapiriforme, abaixo do músculo piriforme, e o andar suprapiriforme, acima do músculo piriforme. E aí, por que eu estou trabalhando, não é, esse conceito de andar supra e infrapiriforme? Porque
o nervo ciático emerge do interior da pelve. Vamos reduzir aqui um pouquinho o tamanho da imagem. Ele emerge do interior da pelve, tá? Emerge da pelve. Vou aqui apagando aqui esses elementos conectivos mais uma vez. E passa por baixo do músculo piriforme, emergindo da pelve, ó, pelo andar infrapiriforme. Então, o grande nervo ciático agora trafega, ó, para a inervação de vários músculos aqui na região glútea, principalmente os músculos curtos que estão aqui dispostos nessa região, mas aí ele caminha pela face posterior, né, da coxa, ó, passando por baixo da musculatura, face posterior da coxa. Em seguida, o músculo o nervo ciático, o grande nervo ciático, chega à chamada fossa poplítea, né? E aqui na fossa poplítea ele se divide, dando origem a um nervo fibular comum e dando origem a um nervo tibial. E esses dois nervos vão inervar o segmento de perna, tanto na face lateral como na face posterior, ó, face posterior da perna, tá? Face posterior da perna e também na face anterior da perna. Então, esses nervos, né, que nós discutimos, originados do nervo ciático, são os responsáveis pela inervação do segmento de perna. E tudo isso para dizer a vocês que o grande nervo ciático, que se origina lá do plexo, chamado de plexo lombosacral, ó, que está o plexo lombosacral, esse plexo é o responsável pela formação do ciático e dos demais nervos que vão para o membro inferior, e o ciático é o responsável por mais ou menos inervar 80% do segmento de membro inferior. Ou seja, face posterior da coxa, né, perna, todo o segmento de perna depende do nervo ciático, né, e o segmento de pé também é território de inervação do grande nervo ciático, tá bom? Então, essa é a análise que nós temos aqui para realizar dos músculos que compõem a face posterior da coxa. Muito bem, turma. Então, nós temos agora, né, um contexto importante para o profissional da área de enfermagem, que ou que trata especificamente das aplicações, né, intramusculares aqui na região glútea. Nós vamos usar mais uma vez o nosso modelo, né, tridimensional para fazer isso. E aí eu vou colocar como ponto de referência principal para vocês, tá? Observem a chamada crista ilíaca. A crista ilíaca, essa saliência óssea, né, no ilho, facilmente palpável no vivente, você tendo como base, tá, a presença, né, da espinha ilíaca antero-superior, que está aqui representada, ó, essa saliência óssea, né, que você consegue palpar no indivíduo vivo anteriormente. Você tendo como referência a parte superior da crista ilíaca, você vai traçar, né, colocar aqui um palmo, né, estirar a sua mão com o seu polegar nessa área, tá, ou com o seu dedo mínimo nessa região, estender um palmo. Esse palmo ele vai mais ou menos até uma determinada porção do osso, tá? E aí o seu dedo médio ele vai, né, cair em determinado ponto aqui, um ponto equidistante, né, entre a espinha ilíaca antero-superior e a parte mais posterior, né, da crista ilíaca. Então o seu dedo médio normalmente cai em um ponto, né, que coincide normalmente com o músculo, com a área preenchida aqui pelo músculo glúteo médio. Por isso que essas aplicações, né, são denominadas de aplicações glúteas médias, né, nessa região. Então, é importante que vocês observem esse ponto de referência na crista ilíaca, né, tentando fugir ao máximo do território de inervação do músculo
glúteo máximo, né, buscando fugir, sobretudo, do nervo ciático, o território de inervação do nervo ciático. Então, a outra forma, né, que alguns profissionais utilizam, muito embora seja um pouco menos precisa, né, o profissional ele traça uma linha imaginária, né, no músculo glúteo, notem, né, ele de forma imaginária ele passa uma linha aqui nessa região do músculo, né, traçando aqui uma cruz, e aí ele divide o músculo em 4 quadrantes, sendo um quadrante superior medial, um quadrante inferior medial, um quadrante inferior lateral e um quadrante superior lateral. E as aplicações intramusculares ocorrem exatamente no quadrante superior lateral, né, e vejam que normalmente ela também coincide com a técnica, né, que nós mostramos utilizando como referência a crista ilíaca na explicação anterior. Então esse é o território para se fazer as aplicações intramusculares na região glútea. Deixa eu voltar, né, aqui a nossa demonstração, tá certo? Para que vocês possam perceber comigo, tá? Aqui tridimensionalmente eu vou remover o segmento aqui de pele. Gostaria que vocês agora vissem que o território para aplicação intramuscular é exatamente aqui nessas ventroglúteas, né? Que pegam o músculo glúteo médio principalmente. Por que isso? Porque nós queremos fugir do território de inervação do grande nervo ciático. E aí nós vamos removê-lo aqui da imagem e vocês vão se deparar, né, com o ciático emergindo aqui da peça por baixo do músculo piriforme. Então é interessante, né, que vocês tenham uma dimensão da topografia dessa região glútea para ter segurança no momento da aplicação na região glútea, para realizar as ventroglúteas de forma segura, de maneira a preservar a inervação, o território de inervação. Notem que nem praticamente vocês não vão encontrar vasos, nem vão encontrar nervos, né, nessa região, e estarão muito, mas muito distante da emergência do nervo ciático. Então é uma aplicação intramuscular bem segura. A lesão do nervo ciático vai provocar perda de sensibilidade, não é? Na pele do membro inferior, poupando apenas a face medial da coxa e a face anterior da coxa, que não dependem do nervo ciático, dependem do nervo obturatório, que nós vamos mostrar daqui a pouco, e também dependem de um outro nervo chamado nervo femoral, que nós vamos mostrar também um pouco mais à frente. Então, essa é a explanação que nós temos para vocês em relação às aplicações intramusculares envolvendo a região glútea. Vamos à face anterior da coxa, tá? E vamos destacar apenas o músculo sartório. Esse músculo, quando se contrai, ele auxilia, não é, no movimento de flexão da coxa em relação à pelve. Vou mostrar aqui para vocês o trabalho, né, que o músculo sartório faz quando ele se contrai, tá? Então ele é um auxiliar desse movimento de flexão da coxa em relação à pelve. Vamos aqui voltar na nossa imagem, né, para que vocês possam estudar os demais elementos musculares. Temos o músculo quadríceps femoral, formado por 4 cabeças de origem. A primeira que eu estou destacando aqui chama-se de músculo reto da coxa, com uma origem proximal na chamada espinha ilíaca antero-inferior, né? Está aqui coberto pelo sartório, não dá para a gente observar. Depois nós vamos observar mais 3 músculos com origens diferentes, né? Proximalmente, o músculo vasto intermédio, o músculo vasto lateral e, por fim, o músculo vasto medial. E esses músculos todos, tá? Todos esses elementos musculares, através de um único tendão, eles se fixam na tuberosidade da tíbia, e quando o músculo quadríceps se contrai,
ele promove o movimento de extensão da perna em relação à coxa e também desenvolve, né, dependendo do ponto de referência, o movimento de flexão da coxa em relação à pelve. Vamos mostrar aqui a imagem, né? Vamos selecionar aqui o músculo quadríceps, pelo menos um dos seus componentes, porque aí nós conseguiremos demonstrar o papel funcional de todo esse grupamento muscular. Então, o músculo quadríceps, ele vai promover, né, aqui para a gente, selecionando aqui o músculo reto, vai promover aqui para a gente os movimentos de flexão, como eu falei para vocês, ó, movimento de flexão da coxa em relação à pelve, mas ele também promove o movimento de extensão, percebam, ó, de extensão da perna em relação à coxa. Notem quando a perna é tracionada para trás, aí é uma flexão, mas quando ela retorna à posição anatômica, né, quando ela é colocada novamente no solo, nós estamos desenvolvendo um movimento de extensão. E é exatamente durante o retorno do membro que o músculo se torna ativo, ó, mudando de cor, né, indicando que ele atua no movimento de extensão da perna em relação à coxa. Então, na face anterior da coxa, nós temos esses dois elementos principais. O quadríceps, né, formado por 3 cabeças de origem, e temos aqui o músculo sartório, também participando, né, da formação dos componentes anteriores da coxa. Antes de finalizarmos essa face anterior, eu preciso destacar para vocês, né, que esse elemento na face anterior da coxa, na parte mais superior da raiz, ó, vamos encontrar um ligamento, tá certo? Um ligamento denominado ligamento inguinal, o qual delimita superiormente um espaço, tá? Delimita superiormente um espaço, ó, partindo aqui da espinha ilíaca anterosuperior até o interior, ou até a superfície púbica, né, do corpo do púbis, o chamado ligamento inguinal. E esse ligamento é o teto de um espaço, né, delimitado também pelo músculo adutor longo e também pelo músculo sartório. Vejam que se formou uma região triangular entre esses 3 elementos, que contém no seu interior, no sentido lateral para o sentido medial, 3 importantes elementos. Um feixe vasculo-nervoso na raiz da coxa, que nós vamos observar no sentido lateral para o medial. O nervo femoral, importante nervo porque todo esse compartimento anterior da coxa depende do nervo femoral, sensibilidade e a motricidade, né? A contração desses músculos que nós acabamos de mostrar dependem do nervo femoral. A artéria femoral, que leva sangue, né, para o interior do membro inferior, para irrigar os elementos do membro inferior, e a veia femoral, que vem drenando sangue do membro inferior em direção ao interior das cavidades corporais. Então, o trígono femoral, ele é um ponto de referência importante, porque em muitas situações, na necessidade, por exemplo, de injeção de contrastes, né, para exames de arteriografias, normalmente se faz isso quando se quer atingir uma arteriografia, as artérias coronárias cardíacas, se injeta um contraste, se busca a artéria femoral para fazer a aplicação do contraste, né, no indivíduo. Então esse é um ponto de reparo dentro do membro inferior, uma região importante, né, pelo seu conteúdo, é o chamado trígono femoral. A face posterior da coxa, né, é um grupamento muscular antagonista aos músculos do segmento anterior que nós acabamos de estudar. Então percebam que a contração dos componentes musculares que estão presentes nessa face posterior da coxa, eles vão provocar movimentos inversos àqueles que nós estudamos. Portanto, vejam que aqui nós executamos o movimento de flexão da perna em relação à coxa,
Lá na face anterior era o inverso, não é? Era a extensão da perna em relação à coxa. Aqui não. Aqui nós estamos fazendo a flexão da coxa, aliás, flexão da perna em relação à coxa. E também os músculos desse segmento, do compartimento posterior, atuam promovendo a extensão, ó, observem, a extensão da coxa em relação à pelve. São músculos importantes, né, em movimentos de aceleração. Atletas que executam provas, né, que necessitam de uma grande aceleração, os 100 metros rasos, por exemplo, né, corredores fundistas, eles tracionam e exercem muita força na musculatura da face posterior da coxa em virtude da necessidade de aceleração. E vejam que existe uma origem preferencial desses músculos no chamado túber isquiádico, tá bom? Então, normalmente, atletas que, como eu citei, esses fundistas apresentam lesões muito comuns aqui no túber isquiádico, de tanto a musculatura tracionar, né, os túberes isquiádicos, esses músculos eles tendem a apresentar ruptura, né, nos seus tendões ou até mesmo no próprio periósteo do osso tendem a se romper em determinadas situações. Então aqui os músculos da face posterior da coxa e as suas funções principais. Vamos apenas mostrar quais são esses músculos para vocês, para que a gente possa seguir com a nossa aula. Eu tenho aqui um músculo denominado lateralmente, não é? É o bíceps femoral. Esse aqui é o bíceps femoral, vejam, observem, ele é mais lateral, não é? O tendão do bíceps pode ser palpado, ó, se você por trás do joelho, né, você vai conseguir perceber por palpação o tendão do músculo bíceps da coxa, o bíceps femoral. Medialmente nós vamos encontrar dois músculos, tá? Nessa região, um músculo chamado de semitendíneo, que está aqui selecionado, e um outro músculo que está abaixo do semitendíneo, que é chamado de músculo semimembranoso ou músculo semimembranáceo. Então esses dois aqui, ó, medialmente, o semitendíneo e o músculo semimembranáceo, e aqui lateralmente o bíceps femoral. Aqui está a cabeça denominada de cabeça longa, não é? Do bíceps femoral, e logo abaixo está a cabeça curta do bíceps femoral. Os dois, através de um tendão único, não é, se inserem aqui, ó, a presença, né, do tendão do bíceps femoral se inserindo diretamente na cabeça da fíbula. E se você pegar medialmente os tendões do semitendíneo e do semimembranáceo, ambos caminham para se fixar na tíbia, não é? No côndilo, nas proximidades do côndilo medial da tíbia. Então aí estão os tendões de fixação desses músculos. Proximalmente, tá? Proximalmente, esses músculos caminham para fixação, como eu já falei, na tuberosidade isquiádica. Então aí estão os dois músculos. Eu queria, antes de finalizarmos aqui a apresentação, que vocês acompanhassem comigo o detalhe da chamada fossa poplítea. Vejam que superiormente, né, as margens do bíceps e do músculo semimembranáceo formam uma espécie de losango nessa parte superior, que juntamente com os músculos da perna, né, do tríceps da perna, o tríceps sural, delimitam um compartimento denominado de fossa poplítea. Esta fossa poplítea contém no seu interior os vasos poplíteos, né, a veia poplítea, está aí, a artéria poplítea, a continuação da artéria femoral. E aqui nós vamos observar, vou remover aqui o bíceps, tá, para que a gente possa observar o nervo ciático se dividindo, né, em um ramo que nós chamamos de nervo tibial, que é medial, e o nervo fibular comum, que é o ramo mais lateral, ó, o ramo mais lateral, né, que é originário do nervo ciático. Então, dentro da fossa poplítea, né, formada aqui, né, o seu teto e o seu piso, né, formado pela delimitação dos músculos da coxa e da perna, forma-se aqui a fossa poplítea e no seu interior estão os vasos importantes que caminham para a perna e também a ramificação
do nervo ciático, em nervo tibial, que é medial, e o nervo fibular comum, que é lateral, tá bom? Então, o nervo fibular comum, ele é o responsável pela inervação dos músculos laterais aqui da perna, bem como, né, para a inervação dos músculos anteriores. Olha aqui, anteriores da região da perna. Enquanto que o nervo tibial, ele é responsável pela inervação dos músculos, né, localizados posteriormente, olha só, posteriormente no compartimento da perna. E lembrando que esses elementos neurais também seguem para a inervação do pé, tanto do dorso quanto do segmento da planta do pé. Na face medial da coxa, não é? Nós vamos apresentar agora. Nós temos aqui um grupamento que essencialmente, vejam bem, essencialmente, mas não apenas, né? Eles executam um movimento de adução da coxa, né, em relação à pelve. Então vamos colocar aqui para vocês observarem esse movimento de adução, né, do segmento de coxa. E eu gostaria que vocês visualizassem, né, no movimento de adução, o membro ele é aproximado do plano sagital mediano. Então esse é o movimento preferencial dos músculos do compartimento medial da coxa, não é? Então aqui quando ele se contrai, aproximando o membro do plano sagital mediano. Claro que eles não fazem apenas isso, né? Existem movimentos de flexão da coxa, auxiliam em movimentos de flexão da coxa, de extensão, tá? De alguns componentes, mas principalmente o movimento de adução do membro inferior, né, em relação ao plano sagital mediano. Vamos aqui destacar inicialmente o músculo chamado de grácil, né? Vejam a sua origem proximal, lá no pubis, né? Nós não vamos aprofundar esse tópico, né, de origem e inserção, mas só para vocês terem uma noção da posição. Em seguida, o tendão do músculo grácil segue também para a tíbia, nas proximidades aqui da tuberosidade da tíbia, notem, se inserindo, né, no periósteo da tíbia. Vou destacar que vamos remover, na verdade, o músculo grácil e vão aparecer músculos aqui que nós denominamos de músculos adutores e um músculo proximal, importante músculo que forma o assoalho, né, o piso do trígono femoral, denominado músculo pectíneo. Se vocês lembrarem da aula de ossos, nós mostramos no osso do quadril uma linha pectínea e lá no fêmur também tinha uma linha pectínea, a linha pectínea do fêmur, que serviria de origem de inserção para o músculo pectíneo, tá? Então esse aqui é o músculo pectíneo. É importante também destacá-lo quando falamos aqui do grupamento medial. Aí nós vamos encontrar um músculo chamado de músculo adutor longo, né? Olha aí o músculo adutor longo. Vamos retirar o adutor longo, ou pelo menos deixá-lo transparente, melhor retirá-lo. E aí surge aqui o músculo adutor curto, o músculo adutor curto, e por fim o músculo denominado de músculo adutor magno. Então esse é o grupamento medial da coxa, inervado por um elemento que também vem do plexo lombosacral, denominado de nervo obturatório, que inerva o compartimento medial da coxa. Então, revisando, a face posterior da coxa, perna e pé, dependem do nervo ciático. O compartimento anterior da coxa depende do nervo femoral, enquanto que o compartimento medial da coxa depende, né, sobretudo, do nervo obturatório. Tá? Ainda vou destacar um outro ponto importante aqui. Vamos remover alguns componentes musculares, o sartório, vamos remover esse vasto medial, tá? E observar também aqui pela face posterior. Vamos removendo
esses músculos, porque há um comportamento interessante, tá? Que eu queria destacar com vocês nessa abordagem, que vejam aqui apenas o músculo adutor magno, e vejam que o adutor magno, ele tem uma abertura denominada de hiato, ó, o hiato adutor, né, dividindo as duas cabeças do músculo adutor magno, e esse hiato adutor serve para dar passagem, ó, tanto à veia e à artéria femoral, né, quando os vasos saem do compartimento medial da coxa e ganham o compartimento posterior da coxa para atingir a fossa poplítea. Então, como é que os grandes vasos da coxa, né, chegam à face posterior, saindo lá da raiz da coxa, caminhando medialmente pela face medial da coxa e em seguida penetrando na fossa poplítea. Eles atravessam o chamado hiato adutor, né, e assim ganham o compartimento posterior da coxa e em seguida caminham para sua distribuição pela perna, tá bom? Então esses são os músculos do compartimento medial da coxa e eu queria que vocês caracterizassem esse componente como sendo um componente adutor da coxa em relação à pelve. Vamos aos músculos do segmento de perna, tá? E neste segmento, como eu já havia falado previamente, nós vamos dividir, né, em compartimentos também. Então, a face anterior, né, da perna, nós vamos começar por ela. Depois falaremos, né, de dois músculos que estão no compartimento lateral da perna e, finalmente, né, iremos descrever os músculos do compartimento posterior da perna, tá? Então, vamos aqui para a face anterior. Eu gostaria de iniciar com esse músculo, tá? Denominado de músculo tibial anterior. Tibial anterior, vejam a sua fixação proximal, né, no côndilo lateral da tíbia, e distalmente esse músculo ele vai ter uma fixação, ó, nos ossos, né, do chamado tarso, tá certo? Então aqui a gente está diante, né, do osso cuneiforme medial, tá? E também veja que o músculo ele deixa uma fixação também, né, na base do primeiro osso metatársico, tá? Então todas as vezes que esse músculo tibial anterior se contrai, tá bom? Nós vamos observar que ele executa um movimento importante no pé, tá bom? Um movimento denominado de dorsiflexão, ó, colocando aí o pé, né, em posição para cima, colocando os dedos para cima. Esse é um movimento chamado de dorsiflexão ou flexão dorsal do pé. Ele também é um músculo que auxilia, né, no movimento de inversão da planta do pé. Notem aí quando ele se contrai, né, a planta do pé ela é voltada medialmente, e esse também é um outro papel importante do músculo tibial anterior. Vamos seguindo com os músculos do compartimento anterior para descrever para vocês, né, um músculo chamado de músculo extensor longo dos dedos. Esse músculo ele também vai ter uma fixação proximal lá no côndilo lateral da tíbia, percebam, e distalmente, né, os tendões desse músculo caminham para uma fixação, ó, caminham para uma fixação nas falanges, né, distais dos 4 últimos dedos. Então, esse é o músculo que nós denominamos de músculo extensor dos dedos, e evidentemente que o nome já está indicando a função. Vou colocar aqui o movimento só para vocês observarem, né? Esse papel ele auxilia também no movimento aí de dorsiflexão, mas o principal movimento, né, é esse movimento aqui, ó, de extensão, né, dos dedos do pé, tá bom? Então esse aí é o movimento executado pelo músculo extensor longo dos dedos. Um outro músculo que nós precisamos destacar aqui, eu vou remover o músculo extensor longo dos dedos, e aí nós chegaremos ao músculo extensor
né, longo do hálux. Então aqui está ele selecionado para vocês observarem, ó, o músculo extensor longo do hálux, e todas as vezes que esse músculo se contrai, né, o nome dele também já está indicando qual é o papel funcional desse músculo, tá? Estender, né? Ele também auxilia no movimento de extensão, de dorsiflexão, né? Mas o principal movimento executado por esse músculo, na verdade, é esse movimento de extensão, né, do dedo, do primeiro dedo, do chamado hálux, tá bom? Então aí estão os músculos do compartimento anterior. Existe um músculo que eu gostaria de destacar, muitas vezes o ventre muscular deste músculo chamado de fibular terceiro, ele está fusionado ao músculo, ao ventre do músculo extensor longo dos dedos. Muitas vezes você na peça, lá no cadáver, não consegue fazer essa distinção, mas aqui no nosso esquema, no nosso modelo, o músculo está separado, e esse é chamado de músculo fibular terceiro. Notem aqui a sua fixação no terço distal da fíbula, e ele vem se fixar distalmente, não é? Lá na base do quinto osso metatarsiano, e quando ele se contrai, ele promove, ele auxilia, na verdade, né, em alguns movimentos importantes, principalmente nesse movimento, ó, de eversão da planta do pé, é quando a planta do pé é voltada lateralmente. Então esses são os músculos, né, que estão associados à face anterior da perna. E para a gente finalizar aqui com a face anterior da perna, eu gostaria de destacar aqui para vocês, tá bom? A inervação desse compartimento, que é dada principalmente, não é, pelo músculo, pelo ramo profundo do nervo fibular. Eu não posso deixar de falar, ó, o nervo fibular, notem, ele é denominado aqui na parte mais proximal, vejam, né? Aqui o nervo fibular comum, e ele emite um ramo que nós denominamos de ramo superficial, um ramo cutâneo, e em seguida esse nervo ele vai emitir dois ramos, né, aqui mais distalmente. O primeiro deles é esse que corre, ó, anteriormente, denominado de nervo fibular profundo, e um outro ramo que corre mais superficialmente na face lateral, ó, na face lateral da perna, tá? Com o nome de nervo fibular superficial. Então, o nervo fibular comum, aqui está ele, tá? O nervo fibular comum representado, ó, vou aqui selecionar o fibular comum, aqui está, e esse nervo, vamos aqui remover um dos músculos fibulares, para que vocês possam ter a noção total, né, do nervo. Vejam, ele contornando o colo da fíbula e dando os seus dois ramos terminais, tá bom? O nervo, primeiro, chamado de fibular profundo, que corre para a face anterior da perna, para inervar os músculos que nós já destacamos aqui, e o nervo fibular superficial, esse outro elemento, ó, vamos selecionar aqui, né, inerva os músculos do compartimento lateral da perna. Um ponto de reparo importante é que, dada a superficialidade do nervo fibular comum, quando ele contorna, não é, o colo da fíbula, fraturas nessa região do colo da fíbula, ou compressão nessa região do colo da fíbula, isso acontece muito quando se coloca em um paciente uma determinada uma imobilização na região da perna, não é? Uma bota de gesso, por exemplo, dependendo da compressão que o profissional faça na região do colo da fíbula, isso pode comprimir o nervo e provocar a sua lesão, tá certo? Então a lesão do colo da fíbula vai provocar, né, o indivíduo tem perda de sensibilidade na pele das regiões anterior e lateral da perna, isso é um ponto de reparo, e o indivíduo perde força no movimento de dorsiflexão, perde força no movimento denominado de eversão da planta, quer dizer, a planta do pé ela não consegue mais ser colocada lateralmente, e o indivíduo fica com um sintoma denominado de pé
caído, não é? A planta do pé, ela fica com a ponta dos dedos colocada sempre para baixo, porque os músculos anteriores estão comprometidos, não tendo mais, não é, os músculos agonistas da flexão, que estão no compartimento posterior, não tem mais os antagonistas anteriores. Isso provoca esse sinal, né, de pé em gota, na qual o pé fica voltado para baixo, né, sempre no movimento de flexão plantar. Então esse é um detalhe importante, né, que a gente não pode deixar de falar aqui, dessa relação do nervo fibular comum com o colo da fíbula. A face lateral da perna, né, e aí nós iremos destacar apenas dois músculos, tá? O músculo denominado de fibular longo, tá? Esse é um músculo que tem uma fixação proximal, vejam, né, na cabeça da fíbula e parte do colo. Em seguida, esse músculo, né, ele contorna, o tendão desse músculo contorna o maléolo lateral da fíbula e finalmente ele vai caminhar pela planta do pé. Deixa eu remover alguns músculos, né, aqui na região plantar, algumas camadas musculares aqui, para que vocês possam visualizar a fixação do tendão do músculo fibular longo nessa região da planta do pé. Então, observem aqui comigo, tá? Que o tendão do músculo é esse tendão, ó, ele vai se fixar distalmente e vai se fixar, ó, à altura do osso, né, navicular, medial, na porção medial, no osso navicular principalmente. Ele deixa ainda um outro elemento aqui no primeiro osso metatarso, né, na base do primeiro metatarso, na sua base proximal, e em seguida vamos acompanhar aqui. Eu vou diminuir a imagem aqui para vocês observarem, né, o trajeto do tendão do músculo fibular longo. Quando esse músculo se contrai, pela própria disposição do tendão, né, quando ele se contrai, ele vai promover o movimento de eversão da planta do pé. Então notem aqui, né, quando o músculo se contrai, ele promove aí o movimento de eversão da planta do pé. A mesma coisa, né, nós vamos observar com o músculo que está logo abaixo do músculo fibular longo. Eu vou aqui rebater o músculo fibular longo, né, para que vocês tenham a noção e a dimensão do músculo que está logo abaixo, denominado de músculo fibular curto. Esse tem fixação proximal, né, na diáfise da fíbula. Em seguida também contorna o maléolo lateral da fíbula para aí vir se fixar aqui na base do quinto osso metatarso, na base proximal do quinto metatarso. Quando o músculo fibular curto se contrai, ele também promove, não é, o movimento de eversão da planta do pé. Então aqui nós temos a animação mostrando, né, para que vocês possam perceber o movimento de eversão da planta do pé provocado pela contração do músculo fibular curto. Então é importante destacar que a paralisia, não é, dos músculos eversores provocam o movimento inverso, né, deixam o pé em inversão, porque como você não tem mais o grupamento eversor, ele está paralisado. Isso promove uma desigualdade de forças na articulação, e aí o grupamento inversor faz com que a planta do pé fique sempre voltada para o lado medial. Então, portanto, que vocês façam sempre essa associação, né, quando um nervo é lesionado, um grupamento muscular ele é paralisado e, consequentemente, o grupamento contrário a ele normalmente desequilibra a articulação, provocando movimento, né, para o lado oposto. Então, no caso aqui da perda dos eversores, o pé permanecerá em inversão. Finalmente chegamos ao grupamento posterior, né, da perna, e aí eu gostaria de destacar inicialmente uma camada superficial de músculos formada pelo músculo chamado de tríceps da perna, o tríceps sural, né? E aí nós temos
o tríceps caracterizado pela presença de 3 cabeças de origem. Então, nós temos 2 músculos chamados de gêmeos ou gastrocnêmios, né? Um gastrocnêmio ele é chamado de medial e o outro é o gastrocnêmio lateral. Se nós removermos os 2 gastrocnêmios, tá? Eu vou clarear um pouquinho aqui os gastrocnêmios, né? Para a gente poder visualizar com maior facilidade. Notem, por baixo dos gastrocnêmios, a presença de um músculo chamado de músculo sóleo, né? Ou músculo solear. Vamos retirar o outro gastrocnêmio daqui e aí vocês observem, né, o músculo sóleo, logo por baixo dos 2 gastrocnêmios. Removemos, ó, fiz uma secção, não é? Na base dos gastrocnêmios, retirei o ventre muscular, deixei aqui o músculo sóleo para vocês observarem. Esses músculos eles têm origens distintas, né? Os 2 gastrocnêmios tinham origens distintas aqui nos côndilos do fêmur, tá? Enquanto que o sóleo tem uma origem na tíbia, né? Na epífise da tíbia, na sua face posterior, tá? Então aqui está o músculo sóleo. Só que distalmente, os 3 ventres musculares vão se unir e se fixar distalmente através de um único tendão no osso calcâneo, tá? Então o osso calcâneo, tá aqui ele serve de ponto de fixação para o músculo tríceps sural, né? Os 3 ventres musculares eles se fixam distalmente aqui. Então vamos colocar aqui o músculo em movimento e aí vocês vão observar que quando o músculo tríceps se contrai, ele promove o movimento de flexão, ó, movimento de flexão plantar, que é o movimento antagonista, não é, da flexão dorsal que nós mostramos anteriormente em relação à face anterior da perna. Então, a face posterior, os 2 gastrocnêmios, juntamente com o músculo sóleo, os 3 músculos se unem através do tendão calcâneo e vão se inserir aqui no osso calcâneo e quando se contraem, promove o movimento de flexão plantar. Então, aqui está um grupamento superficial. Vamos voltar aqui ao nosso modelo estático e continuar removendo essas estruturas e caminhar para a camada mais profunda, onde a gente vai poder enxergar os músculos que vão, né, à planta do pé, que vão trabalhar, sobretudo, nos dedos. Olha, o músculo que vai ao hálux, músculo flexor, né, músculo flexor longo do hálux, o nome dele já indica qual é o papel funcional. Depois temos um outro músculo chamado flexor longo dos dedos, o nome também já está indicando, não é, para onde seguem esses elementos musculares, tá bom? Então aqui está o tendão do músculo flexor longo dos dedos e aqui nós temos o músculo flexor longo do hálux. Quando eles se contraem, nós temos o movimento de flexão desses elementos, percebam, tá? Olha aí o movimento de flexão dos dedos, o hálux, né? Se contraindo aqui quando você contrai o músculo flexor longo do hálux, e aqui ao lado está o músculo flexor longo dos dedos, e aí quando ele se contrai, você também tem a flexão dos dedos. Então é interessante visualizar essa relação aqui na região plantar, né, desses tendões, e observar também a presença de um outro músculo, um terceiro músculo chamado de músculo tibial posterior. Tibial posterior, ele é um músculo que nós denominamos de inversor da planta. Eu vou aqui retirar o flexor longo dos dedos, vou remover da peça. Vamos remover também o do hálux e deixar apenas o músculo tibial posterior, para que vocês tenham a dimensão, né, da distribuição desse ventre muscular e o tendão desse músculo. E aí, como eu já disse, a contração do tibial posterior vai promover, né, o movimento aqui de inversão plantar. Então, aí está a inversão da planta promovida
pelo músculo tibial posterior. Tá? Então, com isso, nós terminamos, né, a apresentação dos músculos do membro inferior. Tá? Não vamos entrar no detalhamento da musculatura do pé, e com essa aula nós finalizamos a nossa primeira unidade. Com isso, nós finalizamos a nossa primeira unidade. Então, a partir de agora, né, temos esse tempo para um preparo, para uma revisão sobre os componentes da primeira unidade que foram abordados. Não esqueçam, né, de observar a análise dos planos e eixos, né, que constituem o corpo humano, que participam da organização e do posicionamento das estruturas corpóreas. Estudem a osteologia, os aspectos básicos, né, a artrologia, a miologia que nós observamos, quais são os elementos básicos, dos conceitos fundamentais que constituem esses elementos, né, esses assuntos. E aí sim passem ao estudo dos ossos, os principais forames, os principais acidentes anatômicos, principalmente aqueles que estão associados com a origem, com a inserção de alguns músculos importantes, tá? Acidentes anatômicos que estejam associados a um nervo, a um vaso, os forames na base do crânio. Esses são elementos que a gente vai precisar, né, que vocês mantenham um foco maior sobre eles. Claro, observem também a análise que nós fizemos nessas duas últimas aulas, né, nas 3 últimas aulas, na verdade, dos músculos do esqueleto axial e os músculos do esqueleto apendicular. A nossa avaliação será virtual, tá? Pelo Multiprovas do SIGA-A, e a gente vai encaminhar o link para que vocês, no horário previsto, possam resolver as questões da nossa primeira unidade, e assim a gente possa ter a nota da primeira avaliação.